Olá pessoal, eu de novo, gravando mais um vídeo aqui. Vamos falar agora de operadores matemáticos, tá? São operadores que a gente utiliza para dizer para o computador quais as operações matemáticas que a gente quer fazer. Por que a gente chama de operador? Operador é sempre um símbolo, que a gente vai utilizar para poder expressar alguma operação computacional, tá bom? Então, de operadores a gente tem os básicos, tá? A gente tem os operadores matemáticos, aí depois tem os operadores de comparação e depois a gente tem os operadores lógicos. Então são sempre caracteres que você vai colocar entre duas expressões ou duas parcelas, tá? Vou explicar isso aqui. Nesse vídeo a gente vai falar só de operadores matemáticos, tá bom? Então os operadores matemáticos são os operadores comuns que a gente usa nas operações que a gente quer fazer matematicamente. Então a gente tem a soma, tem a subtração, tem a multiplicação, tem a divisão. Então tá aqui os operadores. Ó, o mais é o mais mesmo, o menos é menos, a multiplicação é o asterisco, a divisão inteira, fazendo a divisão completa, mesmo que dê número fracionário, é a barrinha da divisão. E a gente tem esse módulo aqui, que é o percentual. O módulo, a gente pode chamar aqui de módulo ou resto da divisão inteira, tá bom? Vocês vão entender o módulo hoje quando eu explicar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar valores aqui, duas variáveis, int valor 1 e valor 2. Valor 2 poderia estar lendo esses valores do teclado, tá? Sem nenhum problema com scanf. Eu vou atribuir os valores direto aqui, apenas para ser mais rápido, tá bom? Então valor 1 vai ser 50, valor 2 vai ser 60. Bom, então se por algum motivo eu quiser fazer um cálculo com isso aqui, se você quer fazer esse cálculo e guardar numa variável, então eu vou criar aqui um int resultado. Então eu posso fazer assim, ó, resultado é igual. Então eu vou fazer uma operação de atribuição. Então isso aqui é uma operação de atribuição. Eu quero pegar o que está do lado direito, que eu vou escrever aqui do lado direito, e quero colocar dentro da variável resultado. Tudo bem? Só que o que eu quero fazer agora é um cálculo. Eu não quero simplesmente colocar um valor direto. Eu não quero pegar o número 50 e colocar dentro de valor 1. Pegar o número 60 e colocar dentro de valor 2. Eu quero fazer um cálculo matemático com isso, tá bom? Então, os operadores matemáticos são esses aqui. Então, se você quer fazer uma soma desses dois valores, você pode vir aqui, valor 1 mais valor 2. Eu sempre gosto de colocar entre parênteses, e eu vou explicar por quê, tá bom? E aí agora, por exemplo, se a gente quiser imprimir esse resultado na tela aqui, posso usar aqui o formatador D e mandar imprimir resultado. Beleza? Então, quando a gente executar isso aqui, então a gente tem aqui 110. Então, o que ele fez? Ele somou 60 com 50, deu 110, beleza? Se eu quisesse fazer a subtração, ok? Se eu fizer a subtração aqui, na hora que eu executar, a gente vai ter aqui o resultado menos 10. Ué, Rogério, por que deu menos 10? Porque você fez valor 1 menos valor 2. O valor 1 é 50 e o valor 2 é 60. Então o valor 2 é maior do que o valor 1. Aí, por padrão, comportamento padrão do C, ele mantém o sinal, tá bom? No próximo vídeo, eu vou falar como que a gente pode ter o valor absoluto quando você quiser isso, tá bom? Mas por enquanto, não preocupa com isso aqui, por enquanto não, tá? Se o valor 1 fosse maior, 90, aí a subtração ficaria positiva, tá bom? Então a gente teria ali, ó, 30, valor 90 menos 60, a gente teria 30 positivo. No próximo vídeo eu falo sobre o absoluto, tá bom? Então a gente viu a soma e a subtração, a multiplicação. Então se eu tenho aqui, sei lá, 2 e 60, se eu faço asterisco aqui, então a gente vai ter aqui o valor 120, tudo bem? Então o que a gente fez? A gente pegou 2 e multiplicou por valor. A gente pegou o conteúdo de valor 1 e multiplicou pelo conteúdo de valor 2. Então, no final das contas, foi 2 vezes 60. Tudo bem? E a divisão, se a gente faz uma divisão aqui, aí, detalhe, aí a divisão, se eu fizer a divisão e essa divisão dá um valor fracionário e a nossa variável é inteira, aí o que vai acontecer? Tá? A gente vai ter aqui, ó, o valor, nesse caso aqui eu precisaria... O certo é a gente colocar %f aqui, né? Mas mesmo colocando %f, a gente vai ter o resultado aqui, ó, zerado, ok? Por quê? O que está acontecendo aqui? Nesse caso, 2 dividido por 60 tá dando 0 ponto alguma coisa, tá bom? Mas se eu colocasse um valor inteiro aqui, ó, 120 dividido por 60, a gente vai ter o valor certinho. Vai dar, opa, deixa eu ver aqui se deu...
valor 1 é valor 1, 120, valor 2, 60. Não, beleza. Então, o que a gente vai ter aqui? Como essas variáveis são inteiras e o meu resultado também é inteiro, então, o que a gente vai ter aqui? A gente não vai ter esse resultado legal, tá bom? Então, se isso aqui pode produzir um número fracionário, antes disso, deixa eu rodar aqui para vocês verem. Se a gente colocar o D aqui, ó, vai dar o 2 certinho, tá bom? Porque aí quando eu faço isso aqui, dá divisão inteira, né? Dá 120 por 60, vai dar um inteiro, que é 2. Então aí, se é 2, tem que ser %D, ok? Mas se eu colocasse 130 aqui, isso aqui vai dar um número fracionário. E na hora que você executar, a gente vai ter ali 2, era para dar 2 ponto alguma coisa. Ah não, Rogério, é só você colocar o F aqui, porque é fracionário, é o %F. Ok, sem problema, vamos colocar o %F. O que a gente vai ter? Vai ter 0. Por quê? Aí a gente tem um probleminha aqui, tá? Por padrão, comportamento padrão do C, dois números inteiros, ele vai tentar fazer a divisão inteira, ok? Se esse número der fracionário, você precisa fazer obrigatoriamente a conversão de um desses valores para fracionário. São dois inteiros aqui, ó, são dois inteiros. Valor 1, a variável, valor, na verdade não é nem o conteúdo, é a variável, tá? As variáveis, as duas variáveis são inteiras. Então você precisa obrigatoriamente converter pelo menos uma dessas variáveis para fracionário. E aí como que a gente faz isso? A gente faz isso dessa forma aqui, ó, escrevendo a palavra float entre parênteses, tá? Então aqui ó, não tem nada a ver com esse parênteses aqui, ó, tem que ter a palavra float atrás da variável. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa variável aqui, ó, e vai converter para float. Aí tendo pelo menos um valor em float, aí o resultado final dá float. Então a gente tem aqui, deixa eu ver agora, ponto, né? Tem que colocar aqui. Não, peraí, deixa eu ver, 130. Deixa eu colocar o parênteses aqui. Ah, tá, desculpa. A variável resultado tem que ser float, né? Tem que ser float. Então, float, se a gente executar agora, a gente vai ter o resultado aqui, 2.17. Ah, Rogério, mas é porque você trocou a variável. Não, tudo bem, vamos aqui, ó, vamos tirar, então vamos tirar o float, só para ver o que vai acontecer. Vamos rodar. Então, a gente teve lá 2. A gente teve o valor 2. Mas não é 2, é 2 ponto alguma coisa, tá? Então, se você quer o valor fracionário, você precisa obrigatoriamente colocar atrás de uma das variáveis o float, que aí ele vai produzir o valor fracionário. Então, eu poderia ter colocado float atrás de valor 1, poderia ter colocado float atrás de valor 2, que vai dar o mesmo resultado, ok? E poderia ter colocado float também nos dois, só que não precisa, é desnecessário. Para você conseguir entender que você quer um valor fracionário, basta você colocar float atrás de uma das variáveis, tá bom? Agora, se essa variável valor 1 fosse float, se a variável fosse float, aí você não precisa mais. Você não precisa mais escrever float. Porque a variável valor 1 já é float. Rogério, mas você está gravando 130. 130 não é float. Mas como a variável é float, automaticamente o que ele vai fazer? É como se ele colocasse um ponto zero aqui. Ok? Então ela passa a ser float. Então se a gente fizer aqui, ó. Ok? Então, para ficar claro isso, você precisa testar, né? Você precisa fazer os testes aqui. Faz as simulações, tá? Então, aí se fosse a variável 2 float, sem nenhum problema. Se a primeira fosse inteiro e a segunda fosse float, ia dar certo do mesmo jeito. Então é o que eu falei para vocês, eu preciso ter obrigatoriamente pelo menos um valor float, tudo bem? Aí a gente consegue ter a divisão em fracionário certinho. Então no final das contas, a regra é o seguinte, você vai fazer uma divisão, sempre já coloque o resultado. Se você for fazer uma divisão e colocar esse resultado dentro de uma variável, já coloca essa variável que você vai receber como float, porque pode dar um valor fracionário. E provavelmente você vai querer um valor fracionário. A não ser que você tenha 100% de certeza que você não quer o valor fracionário. Que aí é o que a gente chama de truncagem, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre truncagem, tá? Então, você poderia fazer dessa forma, tá? Manter o int. Mas normalmente, na maior parte das vezes, provavelmente a gente quer o valor fracionário certinho. Então aí eu tenho que converter pelo menos uma das variáveis aqui, eu tenho que colocar float, tudo bem? Bom, e agora vamos entender aqui o resto da divisão inteira, ou o módulo, né? Então, vamos ver aqui, ó, 2.16 e tal. Bom, se a gente pega isso aqui, ó, vamos supor que você tem
valor 1 dividido por valor 2. E aqui ó, é 2, aqui é 4 dividido por 2. Se você fizer 4 dividido por 2, vai dar um número inteiro, né? Vai dar 2. Vai dar 2. Ah, Rogério, mas saiu o fracionário ali. É porque a gente está imprimindo aqui com percent. Se você colocasse percent 0, aí vai sair sem o ponto 0, tá bom? Lembra que a variável aqui, ó, o resultado, ela é float, tá bom? Então eu vou colocar aqui com 2 casas decimais, tá? Só para a gente ver. Então, vamos lá, 2.0, tá? Porque deu um número inteiro, mas se a gente fizer 4 dividido por 3, isso aqui vai dar um número fracionário. Vai dar 1.33, tá bom? Beleza. Bom, é muito comum em determinados tipos de problema, determinado tipo de código que você está fazendo, às vezes você não quer o número fracionário, você quer o resto, você quer o resto da divisão inteira, tá? O que é o resto da divisão inteira? Deixa eu abrir aqui um whiteboard para fazer uns rabiscos aqui para vocês entenderem, tá? Quando você quer fazer uma divisão inteira e você está preocupado apenas com o valor do resto, aí a gente usa aquela operação que a gente chama de módulo, tá bom? Que é o percentual, tá? E aí, para vocês lembrarem na matemática, é isso aqui, ó. Se a gente pegar aqui, por exemplo, 4 dividido por 3, o que a gente vai ter? 1 vezes 3 dá 3. 4 menos 3 dá resto 1. Aí eu continuo fazendo a divisão até esse resto dar 0. Só que como esse 1, como o 1 ele é menor do que o 3, não tem como a gente dividir. Então a gente tem que fazer esse 1 virar algo maior do que o 3. Então o que a gente faz? A gente desce um 0, a gente coloca um 0 aqui e acrescenta uma vírgula. Aí agora a gente continua a divisão. Então agora a gente vai ter aqui 3 vezes 3 dá 9, 10 menos 9 dá 1, aí, opa, deu 1 de novo. Baixa mais um 0 e aí continua. 3, aí vai dar uma dízima periódica aqui, tá bom? Bom, mas vamos supor que você quer fazer a operação e você quer ter o resto da divisão inteira. Você está preocupado com o resto. Você não quer o quociente, tá? Isso aqui a gente chama, ó, relembrando, né? A gente tem aqui dividendo, divisor, quociente e resto, tá bom? Então, se você quiser apenas o resto da operação de uma divisão inteira, você usa o percentual, porque aí o que ele vai fazer? Com o percentual ele para, ele vai parar, ele não vai continuar aqui para ter uma divisão fracionária. Então é como a gente fala, né? O resto da divisão inteira. Então ele vai parar aqui e vai te devolver esse resto aqui, ó. Ele devolve o resto, tá bom? Então se a gente fizesse aqui, por exemplo, o percentual, o que a gente vai ter? A gente vai ter o resto da divisão inteira, tudo bem? Aqui, deixa eu ver. Vamos tirar aqui. Se eu não me engano, o resto da divisão inteira, ele só vai operar em cima de valores inteiros, tá bom? É em cima de valores inteiros? Agora eu fiquei na dúvida, tá? Mas a gente testa aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, inteiro, inteiro, int, valor 1, valor 2, tá bom? Aí, como tá float, eu vou manter aqui o percent, mas eu vou colocar um 0f, tá? Só pra gente ver. Então, olha só o que a gente vai ter aqui. Se a gente executar, o resto dessa divisão deu 1. Vamos fazer um outro número aqui que dá um resto maior. Sei lá, vamos fazer 99 dividido por 17. Resto da divisão inteira. Eu quero o resto da divisão inteira. Então aqui, ó, deu o resto 14. Beleza? Então foi o resto 14, não foi a divisão. Tá? Tanto é que se a gente fizer aqui, ó, se a gente colocar agora a divisão aqui, então eu vou criar uma outra variável aqui, divisão, aí vamos fazer normal. Divisão, int, não, float, né? Float divisão. Então, se a gente executar isso aqui agora, olha só o que a gente vai ter. Parênteses aqui, já já eu explico os parênteses. Então a gente tem lá 145.0. Deixa eu só ver o que deu aqui. Ah, tá. Ficou tudo colado ali, ó, porque a gente não deu as quebras de linha. Vou fazer a quebra de linha aqui, quebra de linha aqui, tá bom? Então aqui, ó. A gente teve
resto 14. E na divisão deu 5.0. Deixa eu só ver aqui se a gente fez algum arredondamento. Divisão. Ó, a divisão é float. A divisão está aqui. Ah, ó, aquele problema que eu falei para vocês. Ó. Valor 1 e valor 2 é inteiro. Então, se a gente quer fracionário, eu preciso converter um dos dois para float. Tá bom? Então, você tem que ficar atento a essas regras, né? Então, eu sabia que não podia dar 5.0. Tinha que dar 5 ponto alguma coisa. Estava dando 5.0. Então, tem alguma coisa de problema no cálculo. Então, lá. 5.8824. Então, esse 824 aqui é esse 14, certo? Na divisão inteira, certo? É o resto, porque aqui a gente continuou fazendo a divisão. Como eu não quero a divisão fracionária, eu quero uma divisão inteira, a gente para no 5 e, então, não continua, tá? Se a gente pegar aqui, ó, 99 por 17, tá? 99 por 17. Então, a gente tem aqui 99 por 17, a gente vai ter 5. 5 vezes 7, 35. Vai 3, né? 5 vezes 1, 5. 6, 7, 8. 85. Então, a gente tem aqui 4 e tem aqui 1. Beleza. Como 14 é menor do que 17, se eu fosse fazer a divisão normal, eu colocaria uma vírgula, baixaria o zero e continuaria. Mas como eu quero o resto da divisão inteira, eu paro aqui. Eu paro e ele me dá este valor aqui, ó. Ele me dá o 14. Ele me devolve o valor 14. Tudo bem? Beleza? Então é o resultado que a gente teve aqui, tá bom? Então, esse aqui é o resto da divisão inteira, tá bom? E a gente tem a operação de elevação, né? Se eu quero fazer uma potência, por exemplo, eu quero pegar 5 elevado a 30, como que a gente faz isso, né? Você poderia fazer lá o 5 multiplicado por ele mesmo 30 vezes, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 30 vezes. Só que na prática, isso é horrível de fazer dessa forma, tá? Então aí, como que a gente resolve isso? Aí, existem vários comandos matemáticos, tá? Comandos para trigonometria, tá? Para calcular coisas mais específicas da matemática, raiz quadrada, essas coisas. Aí a gente tem uma biblioteca chamada de Math, tá bom? Então, quando a gente quer usar os comandos da biblioteca Math, a potência é um deles, a gente coloca aqui, ó, um include, abre parênteses, math.h, e aí a gente utiliza um comando que é o comando poll, certo? Esse comando poll, ele precisa de duas informações. Ele precisa da base, é o primeiro valor, então aqui é a base, e depois você precisa de um expoente, tá bom? Então, se eu quero calcular aqui uma potência, vamos apagar isso aqui agora, vamos concentrar aqui na potência. Int potência, tá bom? E aí eu quero potência, eu quero fazer o 5 elevado a 8. Então você vai escrever poll, abre e fecha parênteses, a base é 5. Eu quero fazer 2 elevado a 5. Então 2 é a base, 5 é o expoente, tá bom? E aí o resultado que a gente vai ter, %d, vamos trocar aqui para potência, vamos ver o resultado. Então 2 elevado a 5, a gente tem ali 32. Ah, eu quero fazer 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo. 2 elevado a 3. Então deu 9. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Agora, se eu inverter e colocar 3 elevado a 2, que é o que eu já estava pensando de falar, a gente vai ter 3 vezes 3, 9. Então note que a ordem dos valores ali, ela influencia no resultado. Por quê? Porque o primeiro valor é a base e o segundo valor é o expoente. Então a gente tem que lembrar disso, tá bom? Então aqui a gente tem como fazer o cálculo das potências, tá bom? Se você tiver curiosidade de saber os outros comandos que a gente tem na biblioteca Math, a gente pode procurar aqui, ó, math.h, biblioteca, math.h, comandos. Então, ou você poderia entrar naquele site que eu tinha passado para vocês sobre a documentação do C, tá bom? Então a gente vai ter aqui, ó, um monte de sites, ó, o pessoal falando sobre a biblioteca, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o Floor e o Seio, eles estão dentro da biblioteca Math, eles fazem parte da biblioteca Math. Mas se eu não me engano, acho que a biblioteca Math ela é tão utilizada que a gente não precisa nem forçar ela aqui, o include dela. Deixa eu ver se vai rodar.
Olha lá, vai rodar, rodou. Então não são todos os comandos que isso aceita, tá? Então, eu normalmente prefiro fazer um include para sempre acostumar, tá? A gente vai falar de um vídeo mais à frente desse floor, do seio, tá bom? Que são comandos para fazer arredondamento, tá bom? Beleza? Então se você clicar aqui, por exemplo, nesse site desse cara aqui, ele provavelmente está falando aqui dos comandos. É uma apresentação lá, falando dos comandos, tá? Dando exemplos lá de todos os comandos. Então floor efetua o arredondamento para baixo. Seio efetua o arredondamento para cima. SQRT, a raiz quadrada, tá bom? Ou então vocês podem usar, por exemplo, o site W3 School. Deixa eu ver se o W3 School tem para C. Tem para C. Eu gosto bastante desse site, tá? Se você vier aqui, ó, W3 School e clicar em C, você vai ter aqui, ó, olha lá, um resumão de todos os principais comandos que a gente tem dentro do C, tá bom? Ah, Rogério, mas tá em inglês, tal. Você tem que acostumar a fazer a leitura aí do inglês, tá bom? Mas se clicar com o botão direito aqui no Chrome e mandar traduzir para o português, ele vai fazer a tradução, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem os comandos, ó. Então eu quero ver aqui, ó, vamos ver as bibliotecas. Deixa eu ver se ele traz alguma biblioteca aqui. Math funções, aqui, ó. CMath Functions, tá? É porque aqui ele vai trazer só o básico, tá? Eu acho que ele não traz todos os comandos aqui do C, tá? Para outras, get started, só os principais comandos. Mas tem aqui, ó, o exemplo de como usar, ó. Ah, eu quero fazer a raiz quadrada de 16. Ó, eu quero fazer o arredondamento, como é que faz? Quero fazer a potência, né? Power and power, tá? E aqui tem ó, os outros comandos, ó. Os outros comandos que existem. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, com isso aqui a gente tem os principais comandos aritméticos, né? E aí sempre lembra da questão da precedência matemática. Por que eu gosto sempre de colocar os parênteses? Vocês me ouviram falar assim, ah não, eu sempre gosto de colocar os parênteses. Por quê? Se você misturar as operações matemáticas, o computador vai seguir a precedência matemática, tá? Vamos supor que eu tenha assim, ó, resultado. Eu quero fazer um cálculo que é assim, valor 1 mais valor 2 mais 50, por exemplo. Aqui eu quero colocar um valor direto. Posso fazer isso? Posso, sem nenhum problema. Valor 1 mais valor 2 mais 50, tá bom? Então o que ele vai fazer? Ele sempre vai fazer de 2 em 2. Então ele faz um com o outro, o resultado desse faz com o outro, tá bom? Como aqui todas as operações são de mais, não tem problema, tá bom? Mas se você tivesse uma operação aqui de divisão, o que ele iria fazer primeiro? Ele ia fazer valor 1 mais valor 2, e o resultado disso ele dividir por 50, ou ele vai fazer valor 2 dividido por 50 e soma com valor 1, tá bom? Então olha só, vamos ver aqui as diferenças. Ó, vou fazer um printf, %f, resultado. Eu vou fazer o mesmo cálculo, só que agora forçando um parênteses aqui, para a gente ver, tá? E um outro aqui. Vamos ver que a gente vai ter dois cálculos diferentes. A gente vai ter dois resultados diferentes. Aqui saiu tudo colado porque a gente não quebrou a linha, né? Então vamos aqui. Então olha só. No primeiro deu 99. No segundo deu 9. Ok? Então, nesse primeiro aqui, o que ele fez? Ele fez valor 2 dividido por 50 e aí então ele somou esse resultado ao valor 1, tá? Vamos colocar aqui ponto .2f para vocês verem o valor fracionário. Então, lá, 99, deixa eu ver aqui se... o mesmo problema de sempre, né? As variáveis valor estão em inteiro, então a gente tem que converter para float. Ó, note que eu bati o olho ali, eu vi que tinha que ter dado fracionário. Não deu fracionário, a gente olha, né? A gente avalia por que não deu fracionário, tá bom? Então aqui provavelmente tenha dado fracionário mesmo, tá? 99 por 50. Não, desculpa, 17 por 50. Não, mas aqui tinha que ter dado um número fracionário, tá? Deixa eu colocar esse valor 50 como fracionário, tá bom? Ponto 50, 50.0, 50.0. Aí eu já forço ele como fracionário também. Então a gente teve aqui 90. E eu explico isso aqui. Isso aqui é a prova de que
O C faz sempre de 2 em 2, ele faz sempre a operação de 2 em 2, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? 99,34 e aqui 2,32, tudo bem? Então, são resultados totalmente diferentes, tá? São resultados totalmente diferentes. Então, tem que tomar cuidado. Se você não quer que seja seguido a precedência matemática, tá? Você coloca os parênteses para dizer o que você quer, tá bom? Então, quando você coloca parênteses aqui, você está especificando qual é a sequência que você quer que seja realizada, tudo bem? Então, abraço, até mais, até o próximo vídeo.